Seja bem-vindo ao Propósito, 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro dos Salmos traz uma oportunidade para aprofundar o relacionamento com Deus. O livro dos Salmos, ele é o livro mais extenso da Bíblia. Ele é formado por 150 salmos, em que você pode aprender a cada dia mais sobre como aprofundar a sua comunhão com Deus. E 150 salmos permite que você fique durante 150 dias conversando e aprofundando o seu relacionamento com Deus. 150 dias é praticamente a metade do ano. Se você medita no livro dos Salmos 2 vezes por ano, você cobre 300 dias de relacionamento com Deus. Então, só pela extensão do livro dos Salmos, ele já traz uma grande oportunidade para que diariamente você tenha esse relacionamento com Deus. Só que não é só isso que o livro de Salmos proporciona. Quando você abre o livro de Salmos, o Salmo 1 fala como ser bem-sucedido. E o Salmo 150, que é o último, completa dizendo que todo ser que respira louve ao Senhor. E no meio do livro dos Salmos, do Salmo 2 até o Salmo 149, existem várias circunstâncias da vida que são tratadas pelo livro dos Salmos. Situações de perseguição por inimigos. Deus está com você e você não vai perder o sono. O Salmo de número 3 fala sobre isso. Situação de falta de alguma coisa. O Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Situação de se sentir desamparado. O Salmo 27 vai dizer: no dia que o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Situação em que você sente que não é ninguém, ninguém valoriza você. Você está cabisbaixo, um pouco triste, pensando que todo mundo lhe abandonou. O Salmo de número 8 vai dizer: Deus criou o ser humano e colocou o domínio de todas as coisas, das aves dos céus, dos peixes do mar, dos animais da terra, nas mãos do ser humano. Então isso mostra a valorização que Deus dá a todos nós. No dia em que você está angustiado e pensando que está sozinho, o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Também, no dia em que você comete um pecado e você sente que está sem chance de voltar a ter relacionamento com Deus, o Salmo 51 mostra Davi, depois que cometeu um adultério e um homicídio, ele matou o marido da mulher com quem ele adulterou para ficar com ela, ele vai até Deus e se arrepende. E ele escreve uma oração no Salmo 51, onde ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele reconhece com arrependimento que o coração dele era mau. Inclusive, ele confessa no Salmo 51, foi em pecado que me concebeu a minha mãe. Eu nasci no pecado, eu tenho meus erros, eu tenho minhas fraquezas, eu dependo da ajuda de Deus. Por isso, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Deus pode criar um coração puro em mim e eu estou arrependido. E ele recebeu o perdão de Deus. Deus o aceitou mesmo com a gravidade dos pecados que ele cometeu. Quando você pensa que Deus deixou de estar com você porque ele está castigando você, você lê o Salmo 44
e o Salmo 74. E lá, o povo de Israel estava sendo castigado, sendo colocado como escravo na Babilônia, mas o Salmo 44 e o Salmo 74 mostram que eles entenderam que o castigo era para que eles se arrependessem e reconhecessem que Deus era o Senhor deles. E eles se arrependeram, e Deus voltou a estar com eles. Nos momentos de alegria, de festa, de louvor, você também pode lembrar de Deus. O Salmo 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E quando você chega no Salmo 150, você tem a conclusão do que é a nossa vida nessa terra. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor, porque em todos os momentos, seja na perseguição, na angústia, na preocupação, na falta de alguma coisa, na doença, o Salmo 38 fala que estava acamado, mas o Senhor era o seu consolo. O Senhor está com você. Mesmo quando você erra, Deus pode limpar você dos seus pecados quando você se arrepende deles. Ele pode criar um coração puro para que você consiga seguir os seus caminhos. E mesmo quando você erra e não se arrepende, Deus é tão bom que coloca o castigo para provocar o arrependimento e a recordação de que somos dele e que ele é o nosso Deus. Portanto, ele conclui no Salmo 150, dizendo: todo ser que respira louve ao Senhor, porque o Senhor é sempre bom com o seu povo. Ele cuida de nós como a menina do olho dele, como está no Salmo 17. E quando surgem carros e cavalos, que são exércitos inimigos contra nós, nós fazemos menção do nome dele, e ele nos levanta, como diz no Salmo 20. Uns confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós estamos de pé. Então, aqueles que confiam em carros e cavalos, eles podem, primeiro, se encurvar, ou seja, sofrer um pequeno declínio, e eles não conseguem mais voltar a ficar de pé. Eles encurvam-se e eles caem. Mas nós, que confiamos no nome do Senhor e que fazemos menção do nome dele, estamos de pé. No Salmo 37, o justo cairá, mas ele sempre se levantará. No Salmo 37, Davi escreveu: já fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Então, o livro dos Salmos, ele traz uma grande extensão de dias de relacionamento com Deus. Ele cobre todos os momentos da nossa vida, nos trazendo fortalecimento espiritual, tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos de alegria, porque nós temos muitos salmos que honram a Deus. Você tem os salmos de realeza, que são os salmos 93 até o salmo 99, que cantam que o Senhor reina sobre toda a terra, que ele é o justo juiz que julga a todos. Você tem o Salmo 100, que fala: celebrai com júbilo ao Senhor. E você tem os Salmos 145 até 150, que são salmos de louvor a Deus, que honram a Deus, dizendo: louvai a Deus por todos os seus benefícios. Louvai ao Senhor com trombetas, adufes e instrumentos de cordas, aplaudam ao Senhor. Depois nós temos salmos que dizem: coloquem todos os seus cânticos ao Senhor. Em todos os momentos, Ele está conosco. E o livro de Salmos, quando você abre ele já traz o conselho
para que você seja bem-sucedido. Ele diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores. Pecadores são os que fazem as coisas erradas, aquele que não para no caminho deles e não se senta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que vivem zombando do pobre, do preto, do japonês, do calvo, da pessoa que está acima do peso, da pessoa que tem algum problema. São pessoas que vivem fofocando, inventando mentiras, ficam o tempo todo falando a respeito da vida dos outros. Essa é a roda dos escarnecedores. Eles ficam o tempo todo jogando conversa fora. Bem-sucedido é aquele que não anda em nenhum desses caminhos, mas que medita na lei do Senhor dia e noite para colocar em prática, porque vai ser como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Folhas que não secam significa que sempre vai ser alimentado com fé, esperança, paciência, amor, comunhão, fidelidade, bondade de Deus, benignidade. Vai sempre estar com as suas folhas sendo renovadas, com esperança, com consolação de Deus, e vai dar o seu fruto na estação própria. Vai conseguir os resultados nos tempos certos, em todos os momentos, seja na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice. Por isso, ensine os seus filhos a meditar em salmos, leia junto com eles, para que eles possam ter acesso a essa fonte, o ribeiro de águas que o Salmo 1 fala, que você vai ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, é a própria palavra de Deus. Esse ribeiro de águas representa a fonte da vida, que é Deus, e ele traz na sua palavra a água da vida, que mata a nossa sede da alma, a nossa sede espiritual e nos dá paciência, amor, bondade, consolo, que nos faz receber a fidelidade de Deus, que nos dá paciência nos momentos de tribulação, nos dá confiança e convicção nos momentos de angústia, de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Uma palavra do Salmo 46, no versículo 10, para hoje é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se e saiba que Deus continua sendo o seu Deus que dá, na hora certa, a resposta que você precisa. Então, o livro dos Salmos, ele é uma grande oportunidade de ter bastantes dias de relacionamento com Deus, todos os dias trazendo uma palavra de conforto, fortaleza, consolo e renovação, e todos os dias com conselhos para ter a Deus acima de tudo em primeiro lugar, para que ao chegar ao final da sua vida, você possa dizer: todo o tempo em que eu respirei, eu louvei ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, e você receber a vida eterna para estar com Deus para sempre. O Salmo 90 fala que o Senhor é o nosso Deus. A duração da nossa vida na terra é pequena, de 70 anos a 80 anos. E aqueles que chegam mais próximos dos 80 têm os seus últimos anos com cansaço, com enfado. Então nós precisamos pedir a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar a cada dia para ter mais sabedoria, para chegar ao final e encontrar a vida eterna. O Salmo 90 fala que a nossa vida é como a erva do campo, que nasce, floresce, morre e é lançada nos fornos
para ser queimada. E diz também que para o Senhor 1000 anos são como a vigília passada. 1000 anos para Deus são como um dia. Ele é de geração em geração. Ele é de eternidade em eternidade. Então, estar com Ele nos leva para a vida eterna, para a eternidade, para estar para sempre com Ele. Hoje nós estamos no dia 114 desse propósito. Então nós vamos ler o Salmo 114. Você está vendo na tela Salmos capítulo 114, mas o livro de Salmos não tem capítulos. O livro de Salmos é uma coletânea, ele é uma coleção de vários salmos que foram escritos por vários homens que tiveram seus relacionamentos com Deus, que passaram por várias situações da vida e que escreveram cada salmo falando do que estavam passando naquele momento e como Deus os ajudou a passar por aquela situação. E o povo de Israel viu a presença de Deus e a providência dele nesses salmos e reuniram esses 150 salmos para nos lembrar que Deus está conosco em todos os momentos. Foi o próprio Deus que guiou as mãos do povo que fez essa coleção, essa reunião, preparando essa mensagem como a palavra dele, para que nós hoje recebêssemos esses ensinamentos e essas orientações a respeito de como segui-lo. Deus preparou toda essa reunião desses salmos para que hoje eu e você pudéssemos receber essa revelação, a revelação de que Ele sempre nos acompanha e deseja que sejamos dele. Ele quer que sejamos ovelha do seu pasto. Ele quer nos deitar em verdes pastos e nos guiar por caminhos de águas tranquilas, como diz o Salmo 23, no verso 2. Ele deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente para as águas tranquilas e refrigera a minha alma. Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do nome dele. É isso que Deus tem para todos nós. Então, o livro de Salmos não tem capítulos. Quando você fala de um salmo específico, você deve dizer no singular, Salmo 114. Você também pode dizer Salmo de número 114, que indica que aquele salmo está na posição 114 dentro do livro dos Salmos. E o livro dos Salmos é um livro de louvores. O povo de Israel, inclusive, chama esse livro de Tehillim. É o nome original desse livro. Tehillim se escreve Tehillim e significa louvores. O povo de Israel canta esses salmos. Eles recitam esses salmos quando eles fazem caminhadas para celebrar as suas festas na cidade de Jerusalém. E hoje nós vamos ler o Salmo 114, que é um salmo que agradece a Deus porque eles eram escravos na terra do Egito e Deus os arrancou do Egito e deu para eles uma terra onde eles puderam crescer como nação, como povo. Nós temos alguns grupos de salmos que atendem a certas finalidades. Então, por exemplo, o Salmo 93 até o Salmo 99 são salmos de realeza. Nós já falamos isso, quem está acompanhando essa série vai lembrar que nós comentamos que o Salmo 93 até o Salmo 99, eles foram reunidos um atrás do outro e todos eles falam que o Senhor é rei sobre a terra, que o Senhor é o reto juiz. Então, se você ler os Salmos 93 até o 99, todos eles vão exaltando que Deus é rei. E aqui, no Salmo 114, nós estamos também dentro de um grupo de salmos.
que são os salmos de Halel. Halel se escreve H-A-L-L-E-L. E Halel é o que dá origem à palavra aleluia, que significa louvar a Deus. Halel significa louvar a Deus. Então, esses salmos aqui, o Salmo 113 até o Salmo 118, formam um grupo de salmos que nós chamamos de Salmos de Halel. Esses salmos são salmos de louvor a Deus. E eles são salmos que, quando o povo de Israel vai para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, as festas que acontecem em Jerusalém, eles fazem a caminhada recitando esses salmos aqui. Eles vão falando ou cantando esses salmos, o 113 até o 118. Então eles são salmos de Halel, salmos de louvor a Deus. Quando eles estão indo para as festas em Jerusalém, eles vão louvando a Deus. E esses salmos, eles têm uma ordem. O Salmo 113 é um salmo que fala: todos os povos devem louvar a Deus. Nós já lemos esse salmo ontem. O Salmo 114, que nós vamos ler hoje, o povo de Israel fala: o Senhor nos tirou da escravidão. Aí no Salmo 115, que nós vamos ler amanhã, ele fala: só o Senhor é o verdadeiro Deus. Os outros deuses são apenas ídolos. Aí o Salmo 116 é um convite para cada indivíduo louvar a Deus. O Salmo 116 começa com: amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz. Então o Salmo 116 é uma lembrança que nós individualmente devemos louvar a Deus. Então é assim: Salmo 115, só Deus é o Senhor. Salmo 116, então cada um de nós deve louvar ao Senhor. Salmo 117, não só cada um de nós, mas todos os povos devem louvar ao Senhor. O Salmo 117 é uma convocação, dizendo: todos os povos, todas as nações devem louvar ao Senhor. E ele fecha no Salmo 118, que fala que o Senhor destrói todas as nações porque ele nos dá a vitória. Então você vê que tem uma sequência no Salmo 113 até o 118. O 113, o Senhor é o Deus sobre todas as nações. O 114, o Senhor nos tirou da escravidão do Egito. Salmo 115, o Senhor é o único Deus, os outros são apenas ídolos. O Salmo 116, então cada um de nós deve louvar a Deus. O 117, adorem a Deus todas as nações. E o Salmo 118, o Senhor destrói todas as nações que se levantam contra o seu povo, porque ele é o Todo-Poderoso. Então hoje nós vamos ler os 114, esses salmos, mais uma vez repetindo, são salmos de Halel. Se escreve H-A-L-L-E-L. E Halel, esse verbo é louvar a Deus. Então é salmos de louvor a Deus. Salmo 114 nos diz assim, versículo 1. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, esse povo bárbaro aqui era o povo do Egito mesmo. 2. Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. Então ele está dizendo aqui que quando eles saíram da escravidão, Judá, que é o povo de Deus, e Israel, que é o povo de Deus, ficou pertencendo a Deus. Nós nos tornamos propriedade de Deus. Quando nós saímos da escravidão, nós nos tornamos de Deus. Uma aplicação prática desses versículos 1 e 2. Quando você saiu do pecado, quando você saiu da vida errada e você veio para Deus, você saiu da escravidão e você passou a ser propriedade de Deus. Então, uma aplicação prática. Se você está com Deus agora, não faça as coisas do passado. Siga daqui para frente. Agora você é santuário de Deus. Deus mora em você. Você é
domínio de Deus. Prosseguindo no versículo 3, o mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Ele está fazendo referência ao fato de que, quando eles saíram do Egito e eles estavam fugindo, eles se depararam com o Mar Vermelho. E Deus fez o quê? Deus abriu o Mar Vermelho, dividiu em duas partes, para a direita e para a esquerda, e eles passaram pelo Mar Vermelho em terra seca. Depois os egípcios, que estavam perseguindo eles, querendo recuperar o povo para colocá-los novamente como escravos, entraram no mar e morreram afogados. Depois que eles chegaram na terra que Deus preparou para eles, eles tiveram que passar pelo Rio Jordão. E aconteceu a mesma coisa, o Rio Jordão foi aberto e eles passaram. Então, o autor do Salmo 114 está dizendo no versículo 3, o mar viu isto e fugiu. O mar viu que nós estávamos com Deus. Então o mar se abriu, porque nós estávamos com Deus. E o Jordão também ficou para trás. Nós passamos pelo Jordão. O versículo 3, numa aplicação prática. Quando você está com Deus, os desafios são vencidos. As barreiras são colocadas para trás. Não importa o tamanho do mar que está na sua frente. Quando você está com Deus, o problema precisa respeitar o seu Deus, porque Ele é todo-poderoso. Aí o versículo 4. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros são os montes menores, são as colinas. Então os outeiros como cordeiros. O versículo 4 está dizendo, as elevações de rochas, montanhas, os montes e as colinas, os outeiros, saíram da frente, foram vencidos, pularam, como se não fossem nada. Porque quando ele fala que ele compara monte com carneiro, é você dizer o problema bem grande ficou pequeno, ficou no nosso domínio. Porque os homens conseguem domar os animais, domar o carneiro, cuidar dos cordeiros, que são os filhotes. Então ele está dizendo, o que era um grande problema ficou como nada, ficou no nosso controle. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Nós colocamos aqui o versículo 4 em azul, porque aqui no versículo 3 ele fala do mar. No 4 ele fala dos montes. Aí no 5 ele volta a falar do mar. Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás. Então ele está fazendo uma pergunta como que dizendo, o mar e o Jordão não puderam fazer nada. O que é que vocês fizeram diante de Deus? Aí colocamos em azul o 6 de novo, porque o 6 volta a falar dos montes. 6. E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros. Então ele está dizendo, colocamos aqui em azul a questão dos montes para fazer um agrupamento desse tema. Podemos dizer assim, numa aplicação prática, vão surgir alguns problemas que são parecidos como o mar. Você vai passar por eles. Vão surgir outros grupos de problemas que vão parecer como montanhas que você não consegue subir, mas Deus vai ajudar você a subir. Isso vai ficar para trás. Você vai conseguir ter o domínio, você vai conseguir ter o controle da situação. Aquilo que é como uma montanha vai parecer um carneiro. Aquilo que é como uma colina vai ser como um cordeiro, um filhote, que você consegue facilmente resolver, facilmente cuidar. Aí o versículo 7. Diante desse Deus, ele fala, treme terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. 8. O qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Esse versículo 8 lembra que quando eles estavam no deserto, eles chegaram diante de um rochedo, no deserto não tinha águas.
e Deus transformou, fez com que da rocha saísse água. Ele fez que de um seixo saísse um manancial. Ou seja, de uma pedra, Deus fez que viesse água para trazer, para matar a sede do seu povo no deserto. Então, o versículo 7 e 8 fala: trema a terra diante da presença do Senhor, porque ele tem o governo sobre os mares e sobre as montanhas, e ele também tem domínio sobre as rochas. Ele faz vir água aonde não é possível nascer água. Então, aqui nos versículos 7 e 8, numa aplicação prática, Deus também faz o que é impossível aos seus olhos. Para ele não é impossível aquilo que você, nos seus limites, pode pensar, não é possível. Por isso que esse Salmo 114, ele faz parte desse grupo dos Salmos de Halel, salmos de louvor a Deus. Eles vão indo para Jerusalém nas festas e eles vão cantando. Lembrando, o nosso Deus é poderoso. Ele vence os mares, ele vence as montanhas, ele coloca tudo sob o controle dele e coloca na nossa mão o governo, o domínio das situações. E quando nós estamos em situações difíceis, como na falta de água no deserto, ele faz o impossível acontecer diante dos nossos olhos, mostrando que ele verdadeiramente é o nosso Deus. Diante de um Deus tão poderoso, diante de um Deus tão maravilhoso, diante de um Deus que faz tudo isso, você já recebeu a Ele? Você já está com Ele? Talvez você está aí batendo a cabeça, pensando em como resolver uma situação, em uma situação de angústia, de aflição, mas como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, ele fez os céus e a terra. Ele tem o domínio de todas as coisas e ele pode socorrer você, independente da situação que você possa estar. Se você está acamado ou se você está com algum parente enfermo, o Salmo 38, eu estava acamado, mas o Senhor é aquele que me levantou. Então, o Senhor é aquele que quer te dar a salvação para que você receba a vida eterna para sempre com Ele. Para Ele, 1000 anos são como a vigília que passou, como está no Salmo 90. E Ele quer que você esteja com Ele para sempre. Mas Ele vai além da vida eterna. Ele se preocupa com a sua vida aqui na terra. Ele cuidou de Israel, abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Jordão. Ele cuidou do seu povo. Ele deu água para eles no deserto. Então isso mostra que ele também quer cuidar de você aqui nessa vida. Portanto, vale a pena entregar toda a sua vida a Deus. Você vai ter o cuidado dele aqui nessa vida e quando você partir dessa vida, estará na eternidade com ele. Receba a Jesus agora. Como eu faço para receber a Jesus? Para receber a Jesus, você precisa crer no coração que Ele é o Filho de Deus, Ele é o enviado de Deus que morreu com o propósito de derramar o sangue dele para me salvar. Ele veio salvar a toda a humanidade. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 16, Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todas as pessoas que o receberem, que crerem nele, recebam a vida eterna. Então o próprio Jesus informou a missão que ele veio cumprir.
Ele veio morrer por todos para fazer a conexão eterna com Deus. Então você deve primeiro crer que Ele é o Filho de Deus e depois declarar, pedir a Ele, entregar a sua vida com a sua própria boca, dizendo que você quer ser dele. Então agora vamos fazer essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me dá o teu Espírito Santo e mora em mim, para eu te seguir aqui nessa vida. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso significa que você foi salvo dos seus pecados. Jesus é o seu Salvador porque ele morreu por você e ele te salvou dos pecados. Agora você recebeu a condição de filho de Deus, de filha de Deus. Porque quando você recebe ele, você recebe o perdão dos pecados e aí você se torna filho de Deus, filha de Deus. Você recebeu como presente o Espírito Santo. Você pode ler em João capítulo 14, capítulo 16, que Jesus disse: quando ele morresse, ele iria para o céu e daria o Espírito Santo para ficar conosco. O Espírito Santo, ele fala com você. Ele fala com uma voz interna no seu coração. Quando você estiver fazendo algo errado, ele vai apertar o seu coração e dizer: isso é errado. Quando você estiver para tomar uma decisão errada, ele vai tirar a sua paz. Fique atento, fique atenta a isso. E quando você estiver lendo a Bíblia e orando, ele vai falar com você dos próximos passos que ele quer que você siga para que você melhore, aprofunde e intensifique o relacionamento com ele. Ele vai dizer a você: preste atenção nisso, faça isso, melhore isso, você pode ser melhor nisso. São pequenas orientações que ele vai colocar em você e que você vai perceber no seu relacionamento e aprofundamento da sua comunhão com Deus, que ele está te colocando cada dia mais perto de Deus. E por último, você recebeu agora o seu nome escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse, é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, você pode ler que haverá um dia em que ele virá para julgar a todos os povos, e aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida estarão diretamente no reino de Deus, porque foram registrados, nasceram dessa vida para o reino de Deus. Você nasce para Deus quando você recebe ele. Agora procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus, porque Jesus está vivo à direita de Deus, recebendo todas as nossas orações e ele é o nosso intercessor. Ele ouve todas as orações e intercede por nós junto ao Pai. Você não precisa de nenhum anjo, nenhum santo e nenhuma imagem. Amanhã nós vamos ler o Salmo 115. E o Salmo 115 fala que as imagens feitas pelas mãos dos homens têm olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos que não apalpam e tem pés, mas não andam. E todos aqueles que os adoram serão semelhantes a eles. E o Salmo 115 vai dizer: só o Senhor é Deus. Os outros ídolos e os outros deuses com letra minúscula são frágeis. Eles são ilusão. Só o Senhor é verdadeiramente Deus. Então adore exclusivamente a Jesus. Procure uma igreja que prega essa palavra, porque essa é a palavra que a Bíblia mostra e revela para nós. E a Bíblia foi deixada para nos revelar quem é Deus e como adorá-lo e segui-lo
e como receber a vida eterna com Ele, que é o que você já fez, conforme as palavras que estão escritas na própria Bíblia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa palavra e porque o Senhor nos protege o tempo todo e nos livrou do mundo, que é o Egito, do qual o Senhor tirou Israel. Te agradecemos porque não há obstáculos, não há barreiras que possam impedir o crescimento da fé, da esperança, da confiança e das bênçãos do Senhor sobre o seu povo. O Senhor vence os mares, as montanhas, e o Senhor faz o impossível, porque o Senhor sempre é Deus, e o Senhor pode visitar esse teu filho, essa tua filha, essa pessoa que agora recebeu o Senhor como seu Salvador e que agora faz parte do seu reino. O Senhor pode dar vitórias, operar aquilo que é impossível, trazer a provisão para aqueles que estão com falta de alguma coisa, seja na vida financeira, na saúde, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, dentro dos seus negócios, dentro da sua empresa, dentro da equipe dos colaboradores. Talvez alguém esteja fazendo um vestibular preocupado com isso, mas o Senhor está à frente, sempre protegendo e derramando bênçãos, vencendo com o seu povo, andando com o seu povo, trazendo consolação, conforto, renovação, esperança, alegria. E hoje derrama o que cada pessoa necessita nessa hora. Derrama esperança, confiança, consolação. Derrama paciência, amor. Derrama esperança, fé. Restaura o seu povo na saúde. Traz o equilíbrio para aquele que está abatido em depressão ou ansiedade. Cura o coração daqueles que foram feridos por alguma palavra que foi atravessada no caminho deles. Mostra-lhes o seu amor e fala com cada um dos teus filhos e das tuas filhas hoje e sempre. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.